Disputa para o Senado movimenta partidos e fica mais acirrada ainda no Rio Grande do Norte. Eu agora, aproveitar os nossos comentaristas, Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, que já estão aqui comigo para saber. Afinal de contas, eu acho que era a Genô Maria que dizia assim, só pode ter um lugar melhor do que o céu, que é o Senado. E aí, Thaisa e Gustavo, o que vocês acham? Ontem eu comecei com Thaisa, hoje eu vou começar com Gustavo. O que você acha, hein, Gustavo? O céu, só tem um lugar melhor do que o céu, como diria a Genô, é só o Senado mesmo? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, parece que o Senado é melhor do que o céu. Também a disputa é para lá. E tem uma vantagem, não só o conforto, o luxo, a quantidade de assessores, as verbas, o poder. Afinal, são só 81, mas tem um fato aí que faz todo o diferencial, que é simplesmente a questão de são 8 anos, o mandato de 8 anos. Então a pessoa se elege e fica lá numa boa. Às vezes é tanto tempo que a pessoa perde a base eleitoral aqui no estado. Então a disputa é grande, nós temos aí Carlos Eduardo, temos Rogério Marinho, o próprio Jean Paul Prats correndo por fora, Bruno Giovanni, que sonha também com o Senado. Então é muita gente que quer essa cadeira e esse ano é apenas uma cadeira. Agora eu quero falar com você, Thaisa. Será que é porque são 8 anos e não 4? Mas por que tem tanta gente querendo o Senado e por que tem tão poucas querendo o governo, hein? Por que o Senado está sendo tão disputado e desejado? Era exatamente aí, boa tarde, Micarla, boa tarde, Gustavo, boa tarde, telespectadores da TV Ponta Negra. Era exatamente esse ponto aí que eu ia tocar. Porque o Senado é porque é 8 anos ou é porque é onde tem vaga? A vaga de governador, pelo que está se vendo, já estaria preenchida, né? A gente falou ontem sobre essa possibilidade de ter uma chapa de oposição que ainda não deu as caras. Então, o que é que tem vaga aí? Tem vaga para quê? Tem vaga para o Senado. O Senado assumiu um protagonismo nas eleições desse ano. Começou aí com 2 ministros que apareceram, seriam os nomes mais fortes da política do Rio Grande do Norte, porque tem uma relevância nacional. 2 ministros chegaram ali disputando quase a tapas a vaga de apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser candidato ao Senado. Depois veio a governadora Fátima Bezerra, que cometeu o grande erro da campanha dela, que foi começar pelo Senado, né? Fechou ali as portas para qualquer outra possibilidade de negociação com qualquer outro partido, ou para o Senado ou para a vice, fechou a porta ali, colocando já Carlos Eduardo na vaga de Senado, e até o Podemos agora apareceu aí, como o Gustavo falou, o Podemos apareceu aí, que nem falou ainda em candidatura a governo, já veio convidando o apresentador Bruno Giovanni para ser o candidato a Senado, atropelou um convite que tinha feito também ao jornalista Jean Valério, que foi convidado, ficou para responder, mas aí o Podemos atropelou aí. Parece que até que o Podemos está precisando mesmo de um assessor de imprensa para depois, e não de um senador, para depois apresentar uma candidatura ao governo. Né? Tem aí o nome forte de Bruno como comunicador de rádio, de blog, o jornalista Jean Valério como pessoa ligada a grupos empresariais, a veículo de comunicação também. Parece que o Podemos ali começou pelo Senado, mas muito mais precisando de um assessor de imprensa para depois lançar uma candidatura ao governo. E não estranho, como Gustavo falou agora há pouco, também não estranho se aparecer como candidato, ou como pré-candidato ainda, o senador Jean Paul Prates, que foi colocado de fora do processo, mas continua com o nome lá nas pesquisas, e numa pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Agora Sei lá em Mossoró, ele aparece ali com 5%, onde Carlos Eduardo tem 26% e Rogério Marinho tem 17%. Não está morto. Olha, interessante isso, Thaisa, que você está colocando, não está morto, porque a gente percebe claramente que existe sim aí uma movimentação para pessoas que não são aqueles políticos
tidos como profissionais estejam aparecendo, como é o caso dos jornalistas, tanto do Jean Valério quanto do Bruno Giovanni. Eu quero perguntar para o Gustavo Negreiros. Gustavo, você acha que pode existir aí uma onda diferente? Você acha que pode existir aí uma terceira onda que acabe privilegiando essas pessoas novas, essas pessoas, como foi com o Stevenson principalmente? Você acha que pode ser que numa dessas o Bruno ou o Jean possam sair vitoriosos nessa eleição? Olha, Micarla, em regra, eu acho que não deverá acontecer. E eu explico por quê. Existe uma decepção muito grande da população em relação a como foi essa escolha de 2018, como é que foi o desempenho, inclusive, do próprio Stevenson, que se elegeu com discurso e esse discurso não foi cumprido. Há uma atuação ainda muito fraca do Stevenson. Eu acho que essa eleição vai acabar mesmo nos nomes tradicionais. Como Taída falou, teve a primeira disputa, Rogério Marinho contra Fábio Faria. Eu chamaria do primeiro turno. E essa disputa foi vencida por Rogério Marinho. No outro lado, no lado da esquerda, se é que podemos chamar de esquerda, que é Carlos Eduardo, ele é híbrido, ele é ele mesmo. Carlos Eduardo, que já foi Carlos Eduardo Alves, aí rompeu com a família e ficou Carlos Eduardo. E agora ele rompe com o eleitor dele de 2018 e vai para o lado de Fátima. Passa a se chamar o Camarada Carlos. O Camarada Carlos estava disputando com quem? Com Jean Paul Prats, o senador franco-carioca que veio aportar aqui no estado do Rio Grande do Norte. Jean Paul tentou ser popular, também mudou de nome. Como? Ele era Jean Paul, se você botasse o hífenzinho entre o Jean Paul, ele dava um show. Aí ele se transforma em Jean, na campanha de prefeito. Mas não pegou. Os hábitos dele, que é uma pessoa que gosta de coisa boa, que não é problema, não pegaram com o discurso popular que ele quis fazer. E também nem o próprio PT, Micarla, passou a aceitar o Jean Paul. Eu digo por quê? Porque Jean Paul nunca invadiu nada, Jean Paul nunca foi para um acampamento, Jean Paul se hospeda no Copacabana Palace. Então, assim, ele não tem a cara do PT, ele não tem o jeito do PT. E acabou sendo expurgado para o PT ficar com o Carlos Eduardo. A disputa principal hoje é de Rogério Marinho e Carlos Eduardo. Vale salientar uma coisa. Amanhã, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro está aqui em Natal. Rogério e Bolsonaro, eles trouxeram muita coisa para o Rio Grande do Norte, mas muita coisa mesmo. O problema é que isso até agora não se refletiu em popularidade. Esse é um problema grande. E Carlos Eduardo, o camarada Carlos, foi para o lado de Fátima e ela comprou uma coisa, que era um líder. Só que ele é líder dele mesmo. Ele não conseguiu nem levar os 5 vereadores que o PDT tinha aqui. Ele vendeu ainda um recal, o que restou de 2018 e foi sozinho para o lado de Fátima. Sozinho e ainda não foi nem aceito pelo PT. Todo mundo ainda tirando aquele núcleozinho de Fátima que fica ali no gabinete, todo mundo ainda não engoliu, mais de um mês depois, a chegada do Carlos Eduardo. Agora, eu discordo aí de Thaís o seguinte, os 55% de pessoas que não aprovam o governo de Fátima deixam o governo livre para quem for de oposição. Agora, a questão é o seguinte, que o próximo governador vai pegar uma bronca muito grande, que nada foi feito. Mas em relação ao governo, está livre. Fátima está cristalizada e consolidada ali com seus 35% e dali não passa. Agora, não tem adversário, sozinha ela ganha. Quero aproveitar até o que Gustavo falou e falar com você o seguinte, ele está falando sobre essa questão específica do Carlos Eduardo e colocando que o Carlos Eduardo não é aceito no PT. E aí, por que é que se Carlos Eduardo não é aceito no PT? Por que não se colocar, se permanecer com a candidatura de Jean Paul, no caso do senador Jean? Thaisa, o que você acha? Eu acho, Micarla, que Jean Paul pode ser um nome aí que o PT precisa para ter um candidato de Lula ao Senado. O cenário de Senado no Rio Grande do Norte hoje tem um candidato de Bolsonaro, que é Rogério Marinho, e tem um candidato de Ciro Gomes, que é Carlos Eduardo Alves. Então, Lula, que é o grande protagonista da esquerda, a volta de Lula é o que iria dar combustível, poderá dar combustível a uma reeleição mais tranquila de Fátima, é o que assusta qualquer chapa de oposição a concorrer contra Fátima. A volta de Lula é o que traz aí gás para muitas candidaturas de deputado federal, de deputado estadual, e eu digo isso não só no Rio Grande do Norte,
mas no Brasil todo, pelo fato dele estar disparado nas pesquisas. Pode ser que mude, pode ser que uma entrada de um outro candidato de terceira via mude, a gente está falando a preço de hoje. Então, quem é esse poder todo, essa festa toda que se faz para a volta de Lula, e o Rio Grande do Norte, o próprio PT, fecha as portas para Lula, para ele não ter um candidato ao Senado com apoio dele. É isso que eu não entendi muito bem. É isso que faz também com que pelo menos um terço do PT, o PT não engoliu o Carlos Eduardo, pelo menos um terço do PT aí está patinando em saber em quem vai votar, e é exatamente nesse vácuo que Jean Paul pode colocar a candidatura dele e com apoio de Lula. Então, Lula não tem candidato a senador no Rio Grande do Norte, não adianta Carlos Eduardo dizer que é o candidato de Lula, fazer aquele apoio fake que ele fez numa entrevista no rádio, dizendo que Lula pode ganhar porque Lula vai ser o melhor, aquilo ali é fake. Para o petista, aquilo ali é fake. E Jean Paul pode aparecer aí, só são 5% nas pesquisas, há quem diga que ele está morto, mas para quem foi retirado do processo, 5% é muita coisa. Se meu nome fosse colocado hoje numa pesquisa e eu aparecesse com 5%, eu não me consideraria morta. Muito bem, eu acho que não dá para menosprezar. Ele é o senador, ele está sentado na cadeira, né? A cadeira que eles estão querendo é a cadeira dele, então tem que se dar a César o que é de César e respeitar, porque mesmo que ele tenha vindo como suplente, mas agora ele está na cadeira e com certeza ele vai lutar por ela. Eu, se tivesse lugar dele, que nem Thaisa está dizendo, se eu tivesse lugar dele, eu também ia lutar. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês dois. Amanhã, o presidente Bolsonaro vai vir aqui para o estado, tá ok, né? Mesmo ele tendo se hospitalizado e tal. Amanhã eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro, pode ser? Afiem aí já, vocês, né? O discurso, porque amanhã a gente vai falar sobre Bolsonaro. Vamos falar sobre o presidente do Brasil, ou do RN, o presidente do RN. Micaela, eu só quero soltar a curiosidade que vai ficar nessa presença de Bolsonaro amanhã. O ministro senadorável Rogério Marinho vai conseguir ou não vai conseguir levar com ele o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira? Olha só, diga, Gustavo. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você acha que quem vai ser eliminado hoje no paredão do BBB? Aqui é SBT, aqui eu não posso falar sobre isso, senão a dona dessa emissora me tira do ar, eu não posso ficar falando disso. Se o neto de Silvio Santos foi para lá, por que você não pode dar sua opinião? Depois eu converso com você e dou minha opinião. Ela não é neta de Eu sou filha de Carlos Alberto, Gustavo Negreiros, Gustavo e Thaisa. Ainda, você tem um minutinho ainda, só para falar de um desafio que Carlos Eduardo vai ter nas eleições, que eu ia falar, acabou passando. Posso falar desse desafio? Pode, lógico. Rapidinho? Ele tem um grande desafio, que é se apresentar como grande transferidor de votos. Ele precisa transferir os votos que ele diz ter em Natal e em Parnamirim para a governadora, que foi isso que ele prometeu. Ele precisa eleger a Ilha Ramalho, que é a candidata a deputada federal do PDT. Ele precisa mostrar o voto de Aila vai ser o voto dele. O voto dele não vai ser o voto dele, vai ser o da governadora, isso no interior. O voto dele é de Natal. E o termômetro dele vai ser medido aí. Por quê? Porque o histórico dele de transferidor não é dos melhores. Em 2014, ele colocou o chefe da Casa Civil dele, Sábio Hackett, para ser candidato a deputado federal. Sábio patinou ali com 42 mil votos, quando Walter foi o mais votado com 190 mil, Rafael foi o segundo com 170 mil, no tempo das vacas gordas dos deputados. Sábio não foi eleito. O pai dele, o deputado Agnello Alves, à época, já era deputado na reeleição, com o filho prefeito de Natal, com a caneta na mão, teve 37 mil votos, foi o 15º mais votado, mas em Natal, onde Carlos Eduardo era prefeito, ele não chegou a 10 mil votos. Então, ele não transferiu voto para o secretário, não transferiu voto para o pai, e em 2016, o próprio Sábio Hackett foi ser candidato a vereador, com apoio de Carlos Eduardo na prefeitura, e não chegou a 1.500 votos. Então, está aí lançado o desafio de transferidor de votos para Carlos Eduardo nessas eleições. Mostrar, né? Se realmente ele é esse transferidor de votos. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, até amanhã sobre Bolsonaro, viu? Até amanhã, vocês.